Fala, turma, tô aqui pra gente conversar, né, e se entender, porque a expectativa não é só minha, a expectativa é de vocês também. Eu acho que já passou da hora de eu sentar aqui e falar sobre aquela casa de vila, tem aquela pracinha na vila. E o que realmente está acontecendo, porque tem muitas especulações, né, tem teorias dizendo que eu já comprei a casa. Será que eu já comprei? Não comprei? Comprei, não comprei? Que já saiu, inclusive, do site, né, da Refúgios e tal. Vocês já foram lá ver, né? Se eu tô escondendo, será que eu já tô morando lá? Tô reformando essa casa? E eu li todos os comentários e eu vi vocês cruzando essas informações, né? Vi até gente analisando o fundo dos vídeos para tentar entender onde que eu tô. Eu gosto muito disso, acho bem divertido, na verdade. Esse interesse que vocês têm nessa busca, né? E como vocês têm me acompanhado nessa busca. E eu falo para vocês que isso é muito pessoal mesmo, né? Não é mentira, não. É um envolvimento, é passional o negócio. Então, às vezes eu tô triste num vídeo, tô feliz, tem muito a ver com isso também. E hoje eu acho que eu vou responder vocês, vou falar muito sobre essa tomada de decisão. E eu preciso explicar essa história direito, né? Porque a resposta não é tão simples assim quanto parece, né? Eu, quando vi aquela casa, eu gostei muito, né? Eu gostei muito da casa. Gostei mesmo, gostei daquela casa, gostei de todos os detalhes. E não foi só uma gravação, né, pro canal, eu realmente me envolvi com ela, com a decisão de morar lá. A Alessia gostou muito daquela casa, eu comecei a imaginar minha vida ali, eu mostrei para as crianças, eu comecei a pensar comecei a pensar nas reformas, nos ambientes, o que eu podia fazer, o que eu manteria, o que eu mudaria, como que ela poderia funcionar para mim, mas também para as crianças. E isso é uma coisa meio perigosa quando você está procurando um imóvel, né? Porque esse envolvimento vira emocional também, né? Então, na tua cabeça, essa casa já é sua, né? Você começa a viajar com isso. Eu tenho muito problema com isso, não só com casa, mas com os carros também, né? Então, eu começo assim, eu fico bem cego para negociação, o que é uma coisa péssima para um negociador, né? Para alguém que está comprando algo, né? E eu realmente me apaixonei por essa casa. E parece que o universo conspirou, né? Para essa história toda, né? Depois que o vídeo foi publicado, o anúncio saiu do ar, né? E aí, será que ele comprou? Será que ele não comprou? Eu não dei uma resposta definitiva, obviamente, né? Então, vocês puderam acompanhar, porque a coisa toda é uma negociação, que não é de uma hora para outra, né? Então, eu estava evitando falar sobre isso porque a negociação estava em andamento, né? Existiam essas conversas, as minhas propostas, a proposta das proprietárias. Existiam diferentes maneiras de fazer essa composição dessa proposta, então é uma coisa que foi amadurecendo, né? E querer comprar é diferente de conseguir comprar, né? Existe uma diferença enorme entre querer comprar e conseguir estruturar a compra de um imóvel desse porte, né? Que é acima de 1 milhão, né? Então uma coisa é visitar, se apaixonar, outra coisa é você comprar realmente e efetivar essa compra no papel. Entrada, financiamento, documentação, reforma, custos mensais, né? Então não é de um vídeo para outro que eu vou tomar essa decisão. E o impacto dessa decisão vai durar anos, né? O lugar que você vai viver vai reformar ou não, né? Você vai vender no outro ano. Mas eu, particularmente, dependia de algumas questões financeiras e patrimoniais antes de tomar até a decisão de comprar e até mesmo fazer uma proposta para elas. E para mim também existia a possibilidade de colocar na jogada, na proposta, o meu terreno lá da Casa Cabritos, que vocês conhecem, lá em São Francisco Xavier, dentro dessa proposta. Então não era uma negociação comum, assim, eu tenho dinheiro, vou lá e compro, né? Muita gente pensa que youtuber e coisa, todos os youtubers são assim, e não, né? Somos pessoas realmente comuns, né? Que precisamos tirar o dinheiro de um lugar, colocar em outro, ainda mais eu que sou empresário, tenho empresa, tenho filho, né? A coisa não é assim como todo mundo imagina. Então era uma operação que precisava encaixar várias peças ao mesmo tempo. Percebi que eu ia me embolar um pouco com o tempo dessa proposta e de onde eu ia tirar e como mexer com essa grana para fazer a compra dessa casa, eu pensei em uma outra proposta, e é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Eu pensei numa proposta de aluguel com opção de compra. Porque o problema não é exatamente comprar a casa, é como comprar a casa e o tempo que isso levaria para aliar os meus desejos, os desejos das proprietárias para que isso acontecesse. Então, eu precisava de um prazo para organizar essas minhas questões financeiras para fazer uma proposta efetiva. Por isso que eu pensei, calma, eu vou amarrar essa casa numa proposta de aluguel. Isso para mim pareceu perfeito, porque era realmente uma possibilidade que fazia bastante sentido, né? Entrar nessa casa como inquilino, estruturando a compra com mais tempo, né? Ali 1 ano e meio,
para depois assumir a compra dessa casa e virar proprietário. Vocês me conhecem, eu sou roleiro, eu gosto de um rolo, então eu percebi que as proprietárias também gostavam de um rolo. Então eu falei, perfeito para mim. Eu vou fazer esse imbróglio como se fosse um contrato de compra mesmo, né? Então eu já estaria vivendo ali na casa, mas eu estaria compromissado com essa compra. Então como desenrolar isso? Eu pensei num prazo de 12 a 18 meses e teria essa vantagem de eu reformar a casa já morando na casa e ficando nessa casa, ao contrário do que eu venho fazendo, que é reformando casa de aluguel. Então a minha ideia era fazer um compromisso de compra, né? Então eu não abriria a mão da compra, teria, lógico, não sei se vocês sabem, né? Mas quando você aluga um aluguel, não sei se vocês sabem, mas quando você aluga uma propriedade, um imóvel, você tem a opção de compra, né? Você é a primeira pessoa com aquela exclusividade de compra. Se você não quiser, ela vai oferecer para outras pessoas. Mas aí tinha uma questão, né? Elas não queriam alugar, né? Elas queriam vender essa casa. Então, como que eu articulei essa possibilidade de alugar para comprar depois? Eu falei que eu ia fazer benefícios nessa casa, né? Reformas nessa casa, que se acontecesse alguma coisa e o destino não me deixasse adquirir essa casa no prazo de 12 a 18 meses, elas ficariam com esses benefícios na casa. Com essas benfeitorias, né, com essas melhorias no imóvel, podendo assim vender o imóvel por um preço maior do que elas estavam anunciando anteriormente. Resumindo, meus amigos, a lógica era mais ou menos a seguinte. Eu entraria pagando um aluguel um pouco menor, né? Então eu fiz uma propostinha de redução de aluguel, assumiria algumas melhorias na casa, inclusive estruturais, né? Tirar o chuveiro elétrico, colocar chuveiro a gás, e essas melhorias ficariam no imóvel. Então, mesmo que por algum motivo assim extraordinário a compra não acontecesse, no final as proprietárias receberiam essas benfeitorias. Aí surgiu uma questão, né? Se eu investisse dinheiro na casa, esse valor de investimento de Paulo Biak seria abatido no valor da casa? O que vocês acham? Eu realmente fiquei confuso quando eu comecei a pensar sobre isso. Uma parte do aluguel poderia entrar como abatimento na compra? Ou eu deveria entender esse aluguel como uso, né? Simplesmente como custo de uso do imóvel durante esse período que eu tô sem a grana total para comprar esse imóvel. Então meu medo era botar dinheiro nessa casa e no final eu não ter a possibilidade de compra. Elas falaram, não quero mais vender. Aí eu entendi que a coisa não era tão simples assim, tá? Pro meu lado tava parecendo muito bom, mas quando eu fui conversar com elas, ficou meio claro para mim que a vantagem estava muito no meu colo e não tanto no colo delas. Porque daí o jogo deu uma virada mesmo, né? Qual é a vantagem pro proprietário que eu fique um ano e meio segurando aquela casa se ela vai acabar vendendo? O ideal para eles era que eu não ficasse com a casa, então. Eu ficasse um ano e meio reformando, entregasse a casa para elas e elas valorizassem assim a venda com outra pessoa, porque eu já sei o valor real dessa casa, que é 1.600.000, e eu não pagaria mais do que isso, inclusive eu queria pagar menos. Então para elas seria muito interessante que eu reformasse e elas vendessem por um preço valorizado, e não que eu segurasse todo esse tempo um aluguel para depois comprar. Então eu comecei a pensar em outras alternativas. Uma delas era assumir o financiamento dessa casa, que ela tem um financiamento lá pesado, tá? E dá para você assumir, né, o financiamento. É uma traquitana meio complicada, isso aí demorou para avaliar, era uma parcela bem alta, isso complicou muito essa ideia, essa possibilidade. No fim, eu fiz uma proposta final e aguardei essa resposta delas. E nesse meio tempo em que eu aguardava a resposta das proprietárias, eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo. Será que era realmente o lugar que eu estava querendo ou foi no calor ali da emoção, né? Daí você começa a ficar um pouco mais racional quando a coisa começa a esquentar e se tornar realidade. Então eu comecei a pensar, será que eu gostei mesmo? Eu sei que vocês gostaram e eu também gostei, mas será que eu gostei realmente? Será que uma casa voltada para a rua não teria um custo melhor? Que o montante restante dessa compra pudesse ser utilizada na reforma? Será que eu gostei realmente da região? Aqui em São Paulo você tem micro-regiões dentro de grandes regiões que você se apaixona e outras você se apaixona menos, tem menos transporte público, você não consegue transitar tanto a pé, né, porque as coisas estão um pouco mais longe. E assim, para o nosso enredo aqui, para o nosso roteiro da nossa série, a compra seria perfeita, né? Só que uma compra desse tamanho precisa funcionar fora da câmera, né? Não só aqui. E quando veio a resposta delas, eu já estava mais amadurecido com a minha ideia também. E a real é que eu não comprei.
Infelizmente essa casa não é minha, vocês não vão vê-la aqui no canal, infelizmente não rolou, gente, não rolou nem do lado delas, nem do meu, então elas não aceitaram minha proposta, eu já cheguei também com a resposta dela, eu já tinha meio decidido que eu não, mesmo que elas aceitassem, eu ia acabar não topando. E o fato do anúncio ter saído lá do site da Refúgios é o seguinte, é porque não tava na Refúgios, elas compraram da Refúgios, e quem estava vendendo essa casa agora era a corretora Sueli Vital, que é quem me atendeu lá. Inclusive vou deixar o número dela aqui embaixo na descrição do vídeo, porque agora está liberado para vossas senhorias fazerem as suas apreciações e suas propostas. Espero que seja melhor que a minha. Então eu queria estar contando aqui que agora vamos partir para um próximo episódio. E na real não, a gente vai seguir nessa busca, por isso eu queria convidá-los aí a continuar essa busca. Mas eu não vou fingir também que eu não fiquei frustrado, fiquei bem frustradinho, assim, uns dias, fiquei meio mal, pá. Mas eu também coloquei na cabeça que eu acho que tem que ter mais tempo para pensar nisso, assim, não pode ser tão na velocidade da internet, assim, então eu vou dividir tudo isso com vocês. Mas eu achei que o aprendizado foi esse, eu acho que a gente tem que tomar decisões com a cabeça mais fria, com um pouquinho mais de tempo, assim, então eu tenho que separar o que é meu desejo, o que é realidade financeira, assim, né? Numa tomada de decisão dessa. Então, eu não quero comprar por ansiedade, eu quero estudar novas possibilidades também. Eu comecei a achar tudo muito caro. 1.600.000, que é isso? Que é isso? Comecei a ver casas de 1 milhão, falar, nossa, tem casas de 1 milhão. Vai dar um trampinho para reformar? Vai dar. Se afastar um pouquinho dos lugares que eu quero? Puta, ótimo. Será que não é esse o caminho? E apartamento, será que ele precisa mesmo? Não moro em apartamento. Calma, podemos pensar um pouco melhor. Por isso, nesse domingo sai vídeo às 9h20. Esse é um vídeo extra que eu fiz aqui, né? Só pra já deixar claro e também parar com essa expectativa. Eu tava ficando nervoso que vocês estavam meio que embalando numa história ali que não era real. Então, domingo tem uma visita em uma casa de rua que eu gostei, viu? Eu gostei. Eu não vou falar mais nada, porque daí parece que eu tô. Nossa, Paulo, mas você vai estar mentindo. Não, vai. Se domingo você assiste. 9h20, vídeo novo, uma casinha de rua ali em Perdizes. Bem bonitinha, vocês vão gostar. Até a próxima. Se inscreva no canal, vá. Não é membro? Então torne-se membro. Até a próxima, beijo.